Queridos membros da nossa equipe de liturgia paroquial, gravo esse vídeo para passar essas orientações a vocês, correspondentes aos momentos de finados e o advento. Achei por bem fazê-lo, porque o vídeo todos podem assistir com calma, detalhadamente. Além do vídeo, vocês terão também disponíveis para terem consigo os slides que aparecem ao fundo, eles irão para vocês em forma de arquivo, e assim nós facilitamos a comunicação, nós instruímos com mais clareza e facilitamos o trabalho da nossa equipe. Bem, pessoal, então a primeira instrução que nós queremos passar é a respeito do dia de finados. No dia 2 de novembro, segunda-feira, teremos a comemoração de finados, e as orientações são as seguintes. As intenções pelos falecidos serão marcadas via telefone na secretaria. Serão dados esses direcionamentos, essa informação para o povo nos avisos das missas, que todos que querem marcar intenções para finados o farão pelo telefone na secretaria. Todas essas intenções marcadas serão colocadas na caixinha de intenções, aquela nossa caixinha verde que a gente conhece, que fica sobre o altar. Bom, no dia, então, a regra geral é não marcar intenções. Porém, pode ser que você, animador ou agente de pastoral, esteja ali e algumas pessoas insistam. O que é o procedimento nessa hora? Antes de começar a missa, antes de você se organizar para a procissão, se alguém pedir, insistir, porque corremos o risco de ter ali, de repente, alguém que perdeu o familiar há pouco tempo, e se a gente nega, nós podemos causar um mal-estar. Então você pega a caneta, pega rascunho, estejam preparados com caneta e rascunho para as missas de finados, e você anota a intenção e coloca na caixinha, sabe, na frente ali da pessoa. Não manuseie caneta de mão em mão. Você mesmo pergunta o nome, anota e coloca na caixinha. Todas as intenções pelos falecidos e finados, exceto o sétimo dia e similares, serão colocados todos na caixinha. Não precisaremos ler todos aqueles nomes. Todos eles serão marcados, tanto em telefone como desse modo que eu mencionei agora, marcados e colocados na caixa de intenções, certo? Dito isso, gente, eu quero falar também que a caixinha com as intenções deve ficar sobre o altar durante toda a missa. Então, antes de começar a missa, já coloque a caixinha sobre o altar, né? Como vocês costumam fazer. E uma prece especial por esses falecidos cujos nomes estarão na caixinha. Uma prece especial será elaborada. Além das preces do livrinho, faremos essa prece especial, um pouco até alongada, para rezar por esses falecidos cujos nomes estarão na caixinha de intenções. Assim nós vamos poder acolher todos em finados, sem alongar a leitura daqueles vários e vários nomes. Poderemos acolher todos os que querem rezar para os seus entes queridos e amigos falecidos, de uma forma organizada, prática e bem estruturada, tá? Então, está aí nesse slide, aí nesse slide as informações e orientações para a comemoração do dia de finados. Agora nós vamos seguir o nosso itinerário. Eu quero falar sobre o advento. O advento se aproxima e ele corresponderá, então, aos dias que aparecem no slide, não é? Dias 28 e 29 de novembro, dias 5 e 6, 12 e 13, 19 e 20 de dezembro. Essas datas serão as datas de entradas da vela do advento a serem colocadas na coroa, não é? Então vejam, pessoal, que dia entrará a vela do advento? São nos dias ali mencionados, sábados e domingos. A vela entrará nas missas de sábado à noite e domingo. De segunda a sexta, não, certo? Apenas sábado à noite e domingos. Essas são as datas e ocasiões da entrada das velas para a coroa do advento. Bom, pessoal, dito isso, vale esclarecer que durante a semana de segunda a sexta, a vela já fica acesa no altar, na coroa, ela não entra. Repito, apenas sábado à noite e todas as missas de domingo. Bom, esse ano, gente, nós vamos trabalhar
os personagens bíblicos. Já fizemos isso há alguns anos atrás, foi muito positivo, e esse ano, novamente, nós iremos trabalhar a dinâmica dos personagens bíblicos. A cada domingo do Advento, um personagem bíblico, criando aquela expectativa para o Natal. Segue no slide a descrição dos personagens bíblicos que nós iremos trabalhar. São eles: o profeta Isaías, profeta da esperança, que anunciou o tempo da chegada de Deus na terra. E no primeiro domingo colocaremos na coroa a vela verde, que é a cor da esperança, né? Profeta Isaías, vela verde, primeiro domingo. Depois, no segundo domingo, gente, João Batista, que é o último profeta do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, o primeiro do Novo Testamento, é o profeta da conversão. Anuncia a conversão em vista da chegada do Salvador. Vela roxa, que indica a penitência, a conversão. Depois, do terceiro domingo do Advento, que nós temos Maria, tão querida a todos nós, a vela vermelha, cor da alegria, e Maria, então, ela, com a sua gravidez, ela anuncia a alegria da chegada de Jesus. E, por fim, no quarto domingo, a vela branca, que é a cor do ressuscitado. A vela branca representa o Cristo, né? Que é o motivo de toda essa expectativa que vivemos no Advento. Então está aí a explicação, os personagens bíblicos, as ocasiões e as cores das velas, certo? Repito, no arquivo que todos terão disponíveis, você pode consultar, rever, né? Assistir essa explicação e ter consigo os slides para facilitar. Seguindo, gente, a nossa explicação sobre o Advento, no slide anterior temos as datas, as ocasiões, as cores, os personagens, tudo explicadinho. Aqui nós temos as tarefas que eu já solicitei que fossem feitas com a organização dos coordenadores. Então, os coordenadores Neuza e Genivaldo irão organizar essas tarefas entre vocês. Nós temos 5 caixinhas de papelão com as velas. Essas 5 são uma para cada igreja. Tem a indicação direitinho. Toda igreja terá uma caixa com as 4 velas, certo? Para não dificultar para ninguém. Todos tomem conhecimento disso. E também vocês serão informados em que parte da igreja estarão essas caixas, né? Bom, serão preparadas as coroas do Advento, já que se usa uma vez no ano, todas deverão ser limpas, organizadas, revistas, a coroa do Advento em cada uma das nossas 5 igrejas da paróquia no território urbano. Também será preparado um comentário para a entrada da vela. Então, já falei com a Neuza, serão preparados, portanto, 4 comentários que correspondem aos 4 domingos do Advento, certo? Todos terão uma folha, portanto, com o comentário para a entrada da vela. E eu quero pedir aqui, então, a Renata e ao Moacir, que nos slides do tempo do Advento, nos slides dos 4 domingos do Advento, vocês coloquem, após a saudação, antes do ato penitencial, após a saudação inicial, antes do ato penitencial, naquele intervalo, que vai ser o momento da entrada da vela, vocês coloquem uma foto de um dos personagens bíblicos, ou, no caso, o personagem bíblico do dia. No primeiro domingo do Advento, Isaías, no segundo, João Batista, no terceiro, Maria, e no quarto, o Cristo, mais o Cristo bebê, né? O Jesus pequenino. E assim, quando a vela for entrar, nós teremos projetado no slide a imagem daquele personagem bíblico. Essa visualização ajuda a intensificar aquilo que nós queremos transmitir ao nosso povo, certo? Então, estão aí as tarefas organizacionais do nosso trabalho. Bom, gente, agora nós temos aqui uma explicação sobre a dinâmica de entrada dessa vela, né? Veja como que vai funcionar. Agentes de pastoral da liturgia, como já é orientado a vocês, cheguem mais cedo. O animador se posicione normalmente para a leitura das intenções, o início da missa, o animador. O outro agente que vai proclamar a leitura se dirija à porta de entrada, leve a vela, leve o isqueiro, porque a vela vai entrar acesa, certifique-se do local onde você vai colocar a vela, na coroa, né?
testa lá se a vela vai caber bonitinho, a posição dela. Tenha essa preparação prévia para te dar segurança e organização. Chega mais cedo, faz essa preparação. O animador fica no seu lugar, começa a missa normalmente, enquanto isso, o outro agente não entra na procissão, aguarda na porta central da igreja, aguarda lá. A missa vai começar, vai ter o sinal da cruz, depois aquela saudação inicial. Terminada a saudação inicial, antes do ato penitencial, é o momento da entrada da vela. O animador vai anunciar a entrada da vela, enquanto isso, ou melhor, quando anunciado, o agente entra com a vela acesa, enquanto isso a equipe de canto vai cantar alguma música, isso deve ser combinado com a equipe, por vocês, né? Antes, fala, olha, tal momento vai ter entrada, cante um refrão, um canto para a entrada da vela. Então vejam, depois da saudação inicial, antes do ato penitencial, o animador anuncia a entrada da vela, o agente com a vela entra, enquanto isso o canto, não é? Quando o agente chegar no presbitério, sobe a escada do presbitério, vira-se para o povo e ergue a vela. Nesse momento da vela erguida, o animador vai ler aquele comentário explicativo, qual que é o sentido daquela vela, por que ela entrou, certo? E, enquanto isso, o povo vai acompanhar com o canto à entrada, quando ela passar pelo corredor, vai acompanhar o comentário, a visualização da vela e a imagem do personagem bíblico. Então, nós vamos dar intensidade à percepção daquilo que as pessoas vão captar dessa mensagem do advento que nós queremos transmitir. Terminado o comentário pelo animador, o agente que estiver com a vela coloca na coroa. A colocação, gente, será de forma descendente, de cima para baixo, para lembrar a encarnação, porque no Natal nós celebramos a encarnação, Deus que vem de cima para baixo, do céu para a terra. Então a expectativa não é de baixo para cima, a expectativa é de cima para baixo. A vela começa acima e vai descendo até chegar à base, o Cristo que está misturado aos homens com a sua encarnação. Então esse é o itinerário, a dinâmica da entrada da vela do advento, né, durante esse tempo. Nesse slide que vocês visualizam e que tem disponível, eu repito mais uma vez, está toda a explicação que eu transmiti agora. Assim, então, gente, será a celebração do nosso advento. Eu aproveito, gente, essa oportunidade para transmitir-lhes duas instruções. São coisas que eu vejo que alguns de vocês têm alguma dificuldade e eu tenho a função de explicar, de esclarecer, o faço agora. A primeira instrução, é sobre as variantes das orações eucarísticas. Pessoal, vocês não têm obrigação de saber disso, porque isso é coisa de padre, né, de missal, mas eu quero transmitir para você entender e ajudar, não é? Ajudar você. Veja, algumas orações eucarísticas têm variantes naquelas intercessões. Você sabe que depois da consagração, em toda oração eucarística, tem intercessões. Tem o pedido do Espírito Santo, a oração pela igreja, a oração pelos falecidos e a oração pela nossa caminhada. Todas elas estão contempladas na oração eucarística, após a consagração. Essas intercessões têm variantes em alguns casos. Eu vou citar o caso clássico que confunde muita gente. É o caso da oração eucarística 2, que a gente usa muito, que tem uma variante na oração pelos falecidos. Quando se vai rezar pelos mortos, na oração eucarística 2, tem uma variante. A primeira opção é colocada para a missa de corpo presente, que a gente chama de missa ezequial, e para a missa de finados. Nessas ocasiões, se reza aquela primeira opção também. Já nas missas que não são nem de corpo presente, nem de finados, a oração pula essa primeira alternativa e já segue para a segunda. Então vejam que é uma variante que se você conhecer isso é tranquilo, você sabe como é que funciona, tá? Então esse exemplo mais usado é o que eu explico a vocês. No próprio livrinho, se você ler, tem um comentáriozinho com letra bem pequena, vai explicar isso que eu disse agora, tá? Então é só questão, quando você tiver um tempinho, dar uma lida no livrinho e conhecendo, assim nós vamos ampliando o nosso horizonte de conhecimento litúrgico, aprimorando o nosso trabalho, nossa equipe vai crescendo, desenvolvendo, aperfeiçoando, né? Por isso que eu instruo vocês sobre essa variante.
Outra instrução é a respeito do dia dominical e o dia semanal. É a segunda do slide. Vejam, pessoal, os dias de semana, segunda até sábado à tarde, esses dias prolongam a liturgia dominical. Porém, esses dias de segunda a sábado à tarde não são chamados de dominicais, são chamados de semanais. Então, vejam, nós não dizemos, por exemplo, numa quinta ou sexta-feira, nós não dizemos 30º domingo do tempo comum. Nós dizemos, por exemplo, eu coloquei no slide a segunda-feira, né? Segunda-feira da 30ª semana do tempo comum. Terça-feira da 30ª semana do tempo comum. Então, nós dizemos o dia semanal e a que semana se refere. A semana é ligada ao domingo comum mesmo, não é? Quando é o domingo, 30º domingo do tempo comum. Ao longo da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, da 30ª semana do tempo comum. Então, essas são as terminologias, né? Eu queria explicar a vocês. Então, vejam, o centro da liturgia no caso da semana, é o domingo. A partir do domingo, os dias de semana prolongam o que o domingo começou. O domingo, dia do Senhor, primeiro dia da semana, ele é a abertura. O dia do Senhor, Dominus Dei, domingo. Depois, de segunda a sábado, vai se dizer, como prolongamento do domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, daquela semana, que o domingo corresponde. No exemplo que eu tomei, 30ª semana do tempo comum, certo? Então, essas são as terminologias, esse é o sentido, para que todos conheçam, certo? E eu queria encerrar, gente, essa explicação com um último slide, que é uma lembrança da vida pastoral. Sempre como pastor, como padre de vocês, eu procuro estar atento a isso, eu procuro chamar a atenção, porque sou o primeiro responsável, quero bem vocês, quero uma paróquia sempre mais em sintonia, aprimorada pastoralmente, não é? Então, são coisas que a gente sempre diz, né? Como o pai e a mãe dizem aos filhos ao longo de muitos anos, né? Menino, escova o dente, menino, fecha a geladeira. E eu digo a vocês, meninos, cuidado com a superficialidade, meninos, cuidado com a falta de compromisso e fraternidade. É a minha função e eu faço agora. Pessoal, todos nós, pastoralmente, corremos o risco de cair nessa superficialidade. Comparecer na paróquia, comparecer na escala, quando me sobra tempo. Eu insisto nisso, como me sobra, né? Nós temos já a escala, que deve ser para nós uma prioridade. A escala que é publicada, é o Senhor que chama, não é? O primeiro chamado para nós que cremos, né, para você e eu que dizemos ter fé em Deus, o primeiro chamado é para servi-lo. A escala é prioridade. Então, nós devemos ler a escala, sublinhar os dias, ter atenção. E, se nós, por motivos graves, não pudermos, eu sou responsável de conseguir alguém para substituir-me, não simplesmente lançar para o coordenador, né? Nós temos que ter cuidado com essa superficialidade. Não dá, eu mando uma mensaginha de zap e já vou correndo para o sítio, para o lazer, para isso, para aquilo. Jesus não vai roubar nosso lazer nem nosso descanso, mas Jesus vai pedir um serviço de amor. Cuidado para não cair numa pastoral da sobra, numa pastoral do tome Deus o que te resta. Cuidado com isso, pessoal. Isso não corresponde ao nosso ser cristão. Se existe isso no grupo de vocês, deve ser arrancado. Essa mentalidade superficial. Então, nós temos uma prioridade no serviço a Deus. Servimos com amor. A escala que é emitida é o Senhor que nos chama. E se nós o amamos, o primeiro amor da vida é Deus, então nós vamos fazer com todo amor e empenho. Repito, se por motivo grave não pudermos comparecer, isso pode acontecer, eu sou o responsável de conseguir alguém para me substituir, né? Gente, quando eu não posso celebrar a missa de São Pedro, eu não mando WhatsApp para o bispo, não. Eu cuido que isso seja organizado, sabe? Mas o senhor tem só a paróquia. Não, eu não tenho só a paróquia. Além da paróquia, eu faço mestrado na Faculdade Jesuíta, eu sou responsável da Pastoral Social Diocesana, eu sou assessor da Pastoral da Criança, também na Diocese, e sou sacerdote conselheiro das equipes de Nossa Senhora no setor Alfenas. Então, eu tenho também, como você, muitos compromissos. Eu nunca deixei de celebrar a missa mandando zap para outro padre, ou para o bispo, muito menos. Nós temos que criar esse espírito de compromisso, de seriedade, de amor. Cuidado com a superficialidade, tá?
Então, não me interessa o que o outro agente te falou, não me interessa esse espírito que criou de superficialidade, talvez em alguns, interessa que o nosso compromisso com Deus é prioridade. Nesse sentido, gente, eu peço que você e eu pensemos se a gente não é peso para o outro, né? Se ao invés de ser bênção para o outro, se não for ajuda para o outro, será que eu não estou sendo peso, né? Será que eu não estou sendo peso para o coordenador, que tem que substituir um tanto de gente, servir 4 vezes numa semana, servir 2 vezes no domingo, enquanto você, por motivo fútil, me desculpe, às vezes, deixa de comparecer, por falta de atenção? Então eu quero chamar a atenção para isso. Cuidado, pense nisso. Será que você não está sendo peso? Será que você se sentiria confortável se fosse coordenador? E outra coisa, pessoal, coordenador nenhum pediu para falar isso, não. Eu estou falando porque eu estou vendo. Será que você se sentiria bem se você fosse coordenador e teu WhatsApp te enchesse de mensagem de gente que você sabe que poderia se esforçar mais e não se esforça e caísse nos teus ombros como coordenador, ter que substituir um tanto de gente? Cuidado para não ser peso para o irmão. Cuidado para não ser um empecilho que impede a pastoral de caminhar por causa da superficialidade, né? O Deus que nós seguimos, gente, está na cruz e não está sentado no descanso do comodismo. Pense nisso. O Deus que nós servimos está na cruz. Então, se você e eu fazemos o sinal da cruz, se a gente vê a cruz e tem respeito, é ali que se manifesta o Deus que nós cremos, manifesta no sacrificar-se, no doar-se pelo outro, né? Então é muito importante a gente relembrar isso. Esse é o sentido pastoral que nós temos na paróquia São Pedro. E é o sentido original de servir a Deus que eu estou insistindo com vocês. E eu encerro dizendo isso, que Jesus não vai roubar nada. Jesus não vai roubar nada da tua vida. Pelo contrário, ele vai acrescentar. Sacrificar por Jesus é alegria, não é perda, não, sabe? Eu quero hoje, então, relembrar isso a vocês, né? Então, cuidado com a superficialidade, cuidado com a preguiça. Eu costumo dizer que se você não tomar cuidado com a preguiça, ela passa você para o nome dela, viu? Vai no cartório e te faz propriedade. A superficialidade também, se você não tomar cuidado com ela, ela te toma posse, né? Ah, esse é meu. Esse vai ficar só na superfície, vai fazer quando dá, vai oferecer resto para Deus, vai ficar no comodismo. Cuidado, gente. Então eu quero relembrar vocês desse algo fundamental para que a nossa equipe continue a servir com todo o amor, não é? Como pai amoroso e o amor corrige, eu falo isso a vocês, tá? Então vejam, o vídeo está disponível para vocês, os slides também. Temos todas as orientações para finados, para o advento e essas instruções do padre. O vídeo explica e o arquivo tem o resumo de tudo isso que eu disse nesses slides, tá bom? E que venha sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.